Em Naruto, tivemos o prazer de ver várias lutas épicas, aqueles fechamentos de batalhas que são simplesmente insanos. Mas e se eu te falar que nem toda luta termina com honra? Existem algumas batalhas em que o ninja é simplesmente humilhado, e temos claramente o exemplo de Sasuke contra Killer Bee. Sasuke foi espancado, derrotado de forma vergonhosa, sem nem ter chance de reagir. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. 12 ninjas que não só perderam, mas foram completamente esmagados. Agora eu te pergunto, você já tem ideia de quem tá nessa lista? Já deixa nos comentários quem você acha que foi realmente humilhado dentro da obra de Naruto. E claro, se você curte esse universo de animes em geral, já se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui a gente tá sempre trazendo conteúdo novo, análise, curiosidade e muito mais, então não perde tempo. E começando bem essa lista com o pé direito, temos uma cena clássica que acontece ainda em Naruto clássico, mais especificadamente no exame Chunin. Sasuke e Naruto estavam desacordados depois de tomarem literalmente uma surra do Orochimaru. A Sakura então ficou sozinha tentando proteger os dois. Naquele momento, o time do Son chega para tentar finalizar o Sasuke. Claramente, a Sakura tenta segurar os caras sozinha, mas a real é que ela não consegue. Depois de algum tempo vimos que o Sasuke acorda, só que ele acorda bem diferente. Vimos naquele momento que a marca da maldição começou a se espalhar pelo corpo de Sasuke, e ele, furioso, olhou para Sakura e perguntou o seguinte: Sakura, quem fez isso com você? O Zaku, que estava se achando tal, responde com arrogância, dizendo que foi ele mesmo. Naquele momento, Sasuke se enfureceu ainda mais e partiu para cima de Zaku. E cara, essa surra foi tão feia que o Sasuke acabou quebrando os braços de Zaku, ou pelo menos tivemos essa impressão, já que momentos depois ele aparece com apenas um braço quebrado. Mas é um fato que o Sasuke tirou uma das armas principais dele, no qual ele tanto se orgulhava. Cara, foi uma humilhação total. Zaku saiu dali sem nenhuma função, uma vez que sem os braços ele se tornou um ninja praticamente inútil. E pra piorar, eu acredito que se não fosse a Sakura segurando o Sasuke, ele teria sim aniquilado todo o time do Son sem hesitar. Ainda em Naruto clássico, a gente vai para outra luta marcante, Temari vs Tenten. Só que pro azar da Tenten, ela pegou justo a pior oponente possível. Temari era especialista no estilo vento, que anula completamente a estratégia e a forma de lutar da Tenten. Ela, que dependia de armas arremessadas, não teve chance alguma. Temari, com o único golpe de seu leque gigante, varreu todas as armas de Tenten. E o mais humilhante é que, após deixar Tenten desacordada, ela simplesmente segurou sua queda com seu leque. Cara, aquilo ali foi uma das cenas mais humilhantes de Naruto clássico. E em terceiro lugar, seguimos ainda no exame Chunin com a luta de Naruto e Kiba. No início, Kiba estava dominando aquele combate e parecia ser fácil para ele, mas o que ele não sabia era que o Naruto tinha sim uma arma secreta, sendo mais específico um as na manga. E não era um jutsu, e sim um peido. Cara, olha isso. E o mais impressionante é que sim, o Kiba foi pra cima do Naruto, tentou um ataque pelas costas e no final, o Naruto, que já estava esperando aquele movimento, mandou um peido bem na cara dele. O Kiba, que tem o nariz super sensível por causa do faro animal, ficou desnorteado na hora. E nisso, Naruto aproveitou e usou seus clones das sombras para finalizar o Kiba com um combo épico. Essa foi sim uma vitória linda, inesperada e muito engraçada, mas fala sério, o Kiba foi totalmente humilhado por subestimar o Naruto, ou pelo menos o seu rabo. Fala sério, isso é demais. E no final, todo mundo que desacreditava do Naruto acabou tendo um pouco mais de respeito por ele, se bem que eu não entendo muito o motivo. E seguindo ainda em Naruto clássico, mas pro final da saga do resgate do Sasuke, temos Choji vs Jirobo. Jirobo era parte do quarteto do Son e tinha um nível altíssimo. Assim como o Sasuke e todos dentro do quarteto do Son, ele utilizava a marca da maldição. Enquanto Choji, por outro lado, era só um genin com pílulas de comida. Essa luta começa desequilibrada em todos os sentidos, uma vez que Jirobo humilhou Choji verbalmente, zoou o peso dele e ainda tirou o sarro do time dele. Mas aí ele cometeu o maior erro de sua vida. Ele falou mal do Shikamaru na frente do Choji. Isso mexeu com ele de um jeito que ninguém esperava. Nisso, o Choji, após algum tempo, tomou sua pílula vermelha e tudo mudou. Após tomar essa pílula, depois de lutar incessantemente contra Jirobo, ele aumentou seu poder em mais ou menos 100 vezes. Choji foi simplesmente de um genin inseguro para uma verdadeira força imparável. E Jirobo, que estava só brincando naquela luta, foi completamente esmagado.
humilhado por alguém que ele nem considerava uma ameaça. Agora abrindo a quinta colocação, já no Naruto Shippuden, temos uma das vinganças mais impactantes da série. Shikamaru queria honrar o seu mestre Asuma, que foi brutalmente assassinado por Hidan. O Hidan era um membro da Akatsuki, conhecido como o Imortal, um verdadeiro zumbi, cruel e sádico, que parecia impossível de ser derrotado. Mas o Shikamaru, com sua genialidade e frieza, bolou um plano insano. Ele atraiu Hidan para um terreno isolado, onde ninguém iria interferir, e lá, sozinho, usando apenas a estratégia e o intelecto, ele venceu o Imortal. No final, o poderosíssimo Hidan ficou em pedaços, com a cabeça falando sozinha no chão. Essa não foi só uma derrota humilhante para o Hidan, como também foi uma das vitórias mais simbólicas da série e a vingança perfeita por Asuma. Shikamaru provou que inteligência também é uma arma fatal no mundo ninja, e ver ele cumprindo aquela promessa que ele fez no túmulo do mestre, cara, foi de emocionar qualquer fã. E já que estamos falando de vingança, quem aí não vibrou vendo o Danzo se rastejando no final? Sasuke caminhando atrás dele com aquele olhar frio e a pose de anti-herói. Pô, isso foi épico demais. O Danzo, que estava com 10 Sharingans em seu braço e ainda tinha um Izanagi, um doujutsu proibido e com as células do Hashirama e tudo, ele literalmente parecia imbatível. Mas durante toda a batalha, o Sasuke foi frio, analista e calculista. Mesmo sem conhecer o Izanagi, ele entendeu o funcionamento só observando, e com o poder do seu Mangekyo Sharingan e uma frieza absurda, ele conseguiu virar o jogo. A verdade é que o Danzo foi completamente humilhado nessa batalha, sem ter nem sequer direito de redenção. E para fechar com chave de ouro, o Sasuke não só venceu, como vingou o clã e o Itachi Uchiha com sua própria justiça, os seus próprios métodos. Esse foi um dos momentos mais intensos de toda a jornada do Sasuke, e um dos mais satisfatórios para quem realmente odiava o Danzo. Já na sétima colocação temos uma luta que rolou durante o treinamento do Naruto com Kurama e o Killer Bee. O Kisame, que estava escondido dentro da Sama errada, tenta escapar do esconderijo, mas aí chega o Maitugai e ele não dá nem tempo pro Kisame respirar. Maitugai ativa o sétimo portão e parte pra cima com tudo. No ápice daquele combate, Kisame até tenta reagir e invoca um tubarão gigantesco feito de chakra. Mas Maitugai, só no taijutsu, sem usar nenhum ninjutsu, destrói tudo aquilo com sua pura força bruta. Naquele momento, vimos uma das maiores demonstrações de força e puro poder em Naruto. Maitugai é simplesmente um monstro quando ele decide lutar a sério, isso aí ninguém duvida. E o mais humilhante acontece no final, quando o Kisame cai diante de Maitugai e ele fala as seguintes palavras: "Não mova sequer um dedo, senão eu irei acabar com você agora mesmo." Só que o Kisame não escuta e move um dos seus dedos. E no mesmo milésimo de segundo, Maitugai o finaliza com um golpe absoluto. E abrindo a oitava colocação, temos uma cena que virou um meme eterno: Kurenai contra Itachi. A verdade é que sim, Kurenai foi corajosa e utilizou o que ela sabia realmente utilizar, que são os genjutsus. E detalhe, ela até que conseguiu colocar o Itachi em um genjutsu por mais ou menos 2 segundos. Mas o que Kurenai não esperava é que o Itachi já tinha utilizado um contra genjutsu contra ela. Naquele momento, Itachi tem uma aula de domínio e superioridade com seu doujutsu. Nesse momento, ele havia mostrado que era um mestre em genjutsu, e nessa luta ele mostra um motivo. Após quebrar o genjutsu de Kurenai, Itachi tenta finalizá-la. Claramente, ela também consegue quebrar o seu genjutsu, o que é um feito impressionante. Mas após ser completamente subjugada pelo taijutsu de Itachi, ele ainda aparece por trás dela no último momento e debocha de sua cara. A verdade é que tudo acontece muito rápido e a Kurenai nem teve tempo de entender o que realmente aconteceu. E nessa mesma luta, que entra no 9º lugar, o Itachi conseguiu algo surreal. Ele humilhou Kakashi com apenas um único olhar. Eles até trocam alguns golpes no começo, onde um acaba enganando o outro, o que mostra que ambos são, estrategicamente falando, bem parelhos. Mas aquilo foi só aquecimento pro Itachi, fala sério. Ele simplesmente olha para o Kakashi e diz o seguinte: "Só alguém com Sharingan e Kekkei Genkai pode me derrotar." Nisso, o Kakashi é nocauteado pelo Tsukuyomi. E o mais humilhante é que um ninja do nível do Kakashi, após ser derrotado por esse poderosíssimo genjutsu, ele teve sim que ser salvo por Tsunade, ou ele ficaria em coma por tempo indeterminado. Agora, abrindo a 10ª colocação, não foi apenas um único ninja que apanhou.
2, 3 ou 4 shinobis, mas sim 5 ninjas de elite de nível Kage. E é essa luta mesmo que você acabou de pensar. A batalha lendária entre Madara Uchiha contra os 5 Kages. E uma das cenas mais épicas desse combate, que também acabou virando um meme, foi a seguinte: vocês preferem apanhar com ou sem Susanoo? E como os Kages não tiveram a coragem de responder naquele momento, Madara fez simplesmente 25 clones de madeira e todos utilizaram o Susanoo. Essa não foi uma luta, e sim um massacre, uma vez que todos os 5 Kages tremeram na base. Eles até conseguiram derrotar os clones com muito esforço. Mas aí vem a fala lendária do Madara: vocês são realmente dignos dos títulos de Kages, mas pra mim isso não significa nada. Madara então ativa o seu Susanoo perfeito e acaba com o único fio de esperança que os 5 Kages ainda possuíam. Naquele momento, todos perderam a vontade de lutar, já que não tinha mais como reagir àquele poder. Em seguida, Madara balança sua espada e parte montanhas ao meio, que estavam a quilômetros de distância, e ainda solta o seguinte: acho que vocês vão ter que redesenhar o mapa. Simplesmente, o Madara, um monstro que não só humilhava figurantes, mas também os protagonistas. Porque quando ele reviveu, ele simplesmente também subjugou Naruto, as 9 bijus ao mesmo tempo, inclusive o próximo ninja dessa lista. E esse shinobi é ninguém menos que o Sasuke Uchiha, que foi completamente humilhado. Sasuke realmente achou que poderia enfrentar o Madara de igual para igual, mas naquele momento, Madara utilizou seu limpo e prendeu o Sasuke no ar. Nisso ele manda a real pro Uchiha: ele não vai parar por nada e por ninguém, nem se ele tiver que finalizar com seus próprios parentes. Depois disso, Madara pega a sua espada e empala o próprio Sasuke. E o que torna essa cena tão humilhante é que momentos antes, o Sasuke realmente tenta acabar com Madara, mas mesmo sem possuir os seus olhos, ele não consegue arrumar nada. Então acreditar que ele conseguiria finalizar um Madara superior àquele que ele havia enfrentado e com o Rinnegan é simplesmente maluquice. Por mais poderoso que o Sasuke fosse, ele não tinha a menor chance. E é exatamente isso que torna essa cena tão humilhante. E para fechar com chave de ouro, para você que está assistindo até aqui, que já se inscreveu, já deixou seu like e também ativou o sininho das notificações, temos simplesmente uma das lutas mais insanas de toda a obra. Maitugai, o maior mestre em Taijutsu, contra ninguém menos que Madara Uchiha em seu ápice de poder. Ou pelo menos quase o seu ápice de poder, mas isso não tira o mérito do Maitugai. Com o 8º portão aberto, ele foi para cima do Madara Jinchuriki do Jubi. O mesmo Madara que havia humilhado Hashirama, Minato, Gaara, Kakashi, Naruto e Sasuke e todos os 5 Kages. Esse mesmo Madara foi completamente subjugado pelo Maitugai. E uma coisa você não pode negar de forma alguma: é verdade que o Madara não utiliza suas habilidades para tentar combater o Maitugai, mas é fato de que ele tenta sim se defender em todas as vezes que o Maitugai vai pra cima dele. Eu não sei porque alguns fãs tentam desmerecer esse grande feito do Maitugai, uma vez que ninguém estava conseguindo fazer nada com Madara, e aí ele chega e sim, consegue resolver a situação. Maitugai se torna um ninja mais poderoso em Taijutsu naquele momento, e com todo o seu poder ele segura o Madara tempo suficiente para que os protagonistas pudessem chegar e brilhar. E pra mim, a cena mais épica desse combate foi simplesmente quando Maitugai partiu pra cima do Madara e utilizou o seu último golpe. Nisso, Madara, antes de ser acertado, declarou que Maitugai era de fato o ninja mais poderoso em Taijutsu que ele já tinha visto. E se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo, mas já deixa sua opinião nos comentários. Será que faltou alguém nessa lista? E se você concorda ou discorda da minha seleção, já manda sua opinião também, porque ela é muito importante aqui pro canal. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada do mundo ninja de Naruto. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo. Fui!